Olá, Raquel. Meu nome é Leonardo e, juntamente com a Camila, a gente vai apresentar sobre o agronegócio, agricultura familiar, envolvendo o complexo da soja e do milho. Nosso trabalho está composto pela introdução, a trajetória de ambos os produtos que a gente vai abordar, produção e produtividade, renda, emprego, projeções, e após isso a gente vai falar sobre a conclusão e referências. Bom, então começando com a agricultura familiar, ela é caracterizada pela produção organizada por um grupo familiar, que são os responsáveis por todo o processo produtivo. E as principais diferenças do agronegócio e da agricultura familiar é que os cultivares da agricultura familiar são feitos em menores propriedades. Além disso, eles se diferenciam no volume da produção, onde um agronegócio possui um maior volume, e também no modelo de trabalho, onde o agronegócio produz geralmente somente um único alimento, que são destinados à exportação e à alimentação dos animais, e a agricultura familiar produz alimentos variados. Segundo a lei número 11.326, a agricultura familiar ela deve atender a alguns requisitos, que são o proprietário ele não pode deter área maior do que 4 módulos fiscais, onde esses módulos fiscais são uma unidade de medida, né, em hectares que varia aí de acordo com a região do país. Também deve utilizar predominantemente a mão de obra da própria família nas atividades, não pode ter mais de 2 empregados, tem que ter renda familiar predominante originada das atividades econômicas do próprio estabelecimento, e a administração do estabelecimento, né, ou do empreendimento é feita por essa própria família, né, diferente de uma empresa, por exemplo. Na região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, a agricultura familiar ela tem grande importância nacional, principalmente em relação à produção de grãos, cana-de-açúcar e criação de gado leiteiro e de corte. Dessa produção estadual, grande parte se destina ao mercado externo. Por isso que a região é considerada como estratégica no crescimento do agronegócio e da agricultura familiar. E isso também se deve a alguns fatores, como, por exemplo, a localização geográfica, que é localizada aí no centro do país, tem um relevo plano, que contribui positivamente para a agricultura mecanizada, e a presença do poder político da União Democrática Ruralista, que ela ajuda aí na concentração da terra. Bom, agora eu vou falar sobre o agronegócio. E o agronegócio ele se caracteriza, né, pela produção em alta escala, pela capacidade de competir nos mercados internacionais, pelo uso, né, de tecnologias avançadas, e eles têm como objetivo aí a expansão, né? Eles buscam expandir ali a sua produção cada vez mais. E eles são uma cadeia produtiva e bem organizada. Envolve desde atividades com lavoura, pecuária, fornecimento de insumos, todo o processo, né, agroindustrial e todas as pessoas também que estão envolvidas nisso. O agronegócio ele envolve muitas empresas e produtos. E o seu sucesso está justamente ligado com esse desenvolvimento científico-tecnológico, né, com pesquisas, estudos, com o avanço da indústria de máquinas. E o agronegócio ele representa aí 33% do PIB nacional, 42% das exportações e 37% dos empregos no Brasil. Agora, né, sobre o milho, eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória do milho. Ele é uma cultura muito cultivada no mundo todo, está ligado aí diretamente com a alimentação, tanto humana quanto animal, e é um produto que tem mais de 3.000 derivados. Tem origem mexicana, com relato aí de cultivos há mais de 8.000 anos, e no Brasil, os índios eles já consumiam o milho, já fazia parte da sua dieta. Só que foi com a chegada aí, né, dos colonizadores que o milho passou a ser um hábito alimentar das pessoas. E tem relatos também aí que no período do Brasil colônia, o milho era uma das principais culturas que eram consumidas pelos escravos africanos. Falando agora da trajetória da soja, né, que fazendo um paralelo com o agronegócio e agricultura familiar, a soja ela está mais linkada com o agronegócio, e o milho, como a Camila falou antes,
está mais relacionado à agricultura familiar. Bom, então falando sobre a trajetória da soja, a soja ela pertence à família Fabaceae e ela é fonte de proteína e óleo tanto para os seres humanos quanto para animais, e aí também é uma matéria-prima para vários produtos. Então ela possui várias aplicações na indústria e no consumo. No Brasil, o primeiro relato de cultivo da soja foi em 1882, na Bahia. Pode passar. Mas as primeiras tentativas de cultivo desse grão, eles não foram feitos com sucesso por causa de alguns fatores, como a dificuldade de adaptação dos cultivares que vieram, né, dos Estados Unidos. As pesquisas voltadas para a agropecuária eram escassas e a agricultura no país utilizava de técnicas tradicionais de cultivo. Além disso, não tinha mercado interno nem externo. Por causa dessas dificuldades, a soja só passou a ser cultivada no Brasil por volta de 1950, mas a produção só se tornou expressiva no final da década de 1960. E esse aumento, né, esse aumento da taxa desse crescimento aconteceu por causa das condições favoráveis que estava tendo no mercado interno e externo. Teve o estabelecimento da Operação Tatu, que era um plano de melhoramento de fertilidade do solo, também por causa de incentivos fiscais aos produtores, a mecanização, né, de todo o cultivo e programas de crédito agrícola e apoio à pesquisa. Bom, eu vou entrar então agora na parte de produção e produtividade e eu vou começar falando sobre o milho. A produção do milho ela está mais voltada para o abastecimento interno, mas a sua exportação ela tem acontecido e em grandes quantidades, e isso é muito importante para auxiliar aí na sustentação dos preços internos. Tem tido aumento, né, da produção e da área cultivada ao longo dos anos, e o milho ele tem duas safras, onde a segunda safra ela foi ali introduzida para que se tivesse mais uma opção de cultivo durante o inverno, né, nesse período. E a importância aí do milho, né, do seu cultivo, é justamente por causa da necessidade de técnicas de sucessão com a cultura da soja, pela produção também de cobertura morta no método de plantio direto, e vale lembrar, né, que conforme vai aumentando a demanda, os preços sobem também. E aqui eu coloquei uma figura que mostra a produção nacional de milho em 2017 e 2018, né? E aqui as regiões que mais se destacaram foi o Mato Grosso, com 29,9%, o Paraná, com 16,1%, Goiás, com 10,2%, Mato Grosso do Sul, com 10,1% e Minas Gerais, com 8,2%. Então, esses estados, eles representam aí mais de 74% da produção nacional de milho em 2017 e 2018. E agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre dados mais recentes, né, que é a safra aí de 2020 e 2021. Teve expansão da área, devido às demandas, né, interna e externa, porém, teve uma menor produção, justamente por problemas climáticos, porque teve o atraso das chuvas nas regiões que são as grandes, né, produtoras de milho no Brasil, e isso no período da primeira safra. Então, isso gerou mudanças para o plantio da soja, passando aí o plantio do milho para a sua segunda safra. Só que esse aumento da área cultivada não compensou esse problema climático e acabou tendo aí uma redução da produção de 3,8%. E vale ressaltar, né, que essas atividades agropecuárias elas são extremamente importantes para a manutenção aí da sociedade e durante a pandemia foi essencial. E com a alta demanda e a alta do dólar, acabou que o Brasil ele atingiu recordes na exportação de carnes e leva o milho como insumo, né? Então eu achei importante colocar esse dado aqui. E outra coisa também que eu achei importante é que nesse período, né, de 2020 e 2021, os preços eles aumentaram, né? Tanto em julho quanto em dezembro. E no caso aqui, eu coloquei essa tabela que é sobre área, produtividade e produção nacional de milho. Apenas para, apesar dela mostrar aqui várias regiões, eu queria mostrar no Brasil em geral, que é a última linha, só para mostrar mesmo isso que eu falei anteriormente, que a área realmente aumentou, né? Só que a produção e a produtividade diminuíram. Agora sobre Minas Gerais e a região do Temap, né?
Eles utilizam métodos de plantio direto, integração lavoura-pecuária, e isso é importante para diminuir déficit hídrico, para melhorar a conservação do solo. E nessas regiões, né, tem tanto pequenas propriedades com pouca adubação, com pouca tecnologia que é utilizada, até grandes áreas que utilizam de adubação pesada, de tecnologias bem avançadas, e eles movimentam aí um volume de recursos que é bem considerável. E vale lembrar também que o milho, além disso, né, ele pode ser utilizado aí para compor rações, também pode ser utilizado na silagem, no grão úmido. E colocando aqui, né, alguns dados sobre 2017, a área não cresceu, mas a produtividade foi boa de acordo com a Conab, que foi de 5.936 kg por hectare. E aqui eu coloquei mais uma tabela que mostra que os principais municípios produtores de milho em 2017, onde tem Uberaba, né, que faz parte aí do Triângulo Mineiro, Sacramento e Coromandel, que fazem parte dali da região do Alto Paranaíba, e Unaí e Buritis, do noroeste de Minas. Esses municípios eles foram responsáveis aí por mais de 18% da produção de milho, né, no estado de Minas. Falando agora sobre a produção e produtividade da soja, em 2017 e 2018, ela foi estimada em 117 milhões de toneladas. E através dessa figura, a gente pode observar que os estados que mais produziram este grão foi o Mato Grosso, com 27,3% da produção nacional, Paraná, com 16,3% e Rio Grande do Sul, com 14,5%. Essa tabela ela mostra dados mais recentes da safra de 2020 e 2021. Tem dados da soja produzida no mundo, no Brasil e nos Estados Unidos, onde o Brasil atualmente é o maior produtor, seguido pelos Estados Unidos. Então aí a gente tem aqui a produção, né, em milhões de toneladas. No Brasil foi de 175,409 e nos Estados Unidos 112,549. A área plantada no Brasil 38,502 e a produtividade em quilogramas por hectare no Brasil foi de 3.517 e nos Estados Unidos 3.379. Essa figura, ela mostra, esse gráfico, na verdade, mostra o rendimento médio de alguns grãos de 1977 até 2018. Como a gente pode ver, a soja ela teve pouco aumento de rendimento nesse período, onde até 2018 estava estimado em aproximadamente 3,25 toneladas por hectare. Já o milho, ele teve um maior aumento, né? Chegando aí a aproximadamente 5,3 toneladas por hectare em 2018. Agora, falando sobre a produção e produtividade da soja em Minas Gerais e no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, na safra de 2016 e 2017, Minas Gerais produziu um volume de 5 milhões de toneladas de soja, o que representa aí 4,4% da produção total do Brasil, e a área colhida foi por volta aí de 1,5 milhão de hectares. O maior município produtor de Minas Gerais de soja em 2017 foi o Unaí, com 539,4 mil toneladas, e no Triângulo Mineiro foi Uberaba, que produziu 309,6 mil toneladas. Não tem nenhuma cidade do Alto Paranaíba, porque nenhuma, né, alcançou aí a produção nesse patamar, nesse período. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, houve um crescimento aí de 4,3 vezes na produção e de 2,8 vezes na área colhida no estado de Minas. Isso ocorreu devido a fatores como, por exemplo, a pesquisa, né, para aumento de produtividade, programas de melhoramento genético, tecnologia de manejo e a mecanização da agricultura. Bom, entrando agora na parte de renda, e falando sobre o milho, né? A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos mostrou que o Brasil exportou comida para mais de 180 países em 2020. E aqui eu achei interessante colocar essa figura que mostra os maiores players mundiais, né, de 2019 e 2020.
onde o Brasil foi o terceiro maior produtor de milho e o primeiro maior exportador. Continuando, então, eu coloquei aqui um gráfico sobre valor e volume das exportações de milho pelo Brasil. Então, a gente vai analisar eles agora. No período de abril e maio de cada ano, é o período de mínima de exportação, que é justamente a época de extra-safra, que é quando está acabando ali a produção nas maiores regiões produtoras e está iniciando ali, né, a época de levar os produtos ao mercado e realizar ali os contratos de exportação. Então, aqui tem uma mínima de exportação até que realmente comece ali a acontecer, né, as exportações. E analisando o primeiro quadrimestre agora de cada ano, de 2019 para 2020, teve uma queda de 52%, tanto no valor quanto no volume das exportações de milho pelo Brasil. E isso não foi recuperado em 2021, porque teve um aumento aí de 59% no valor, mas no volume teve uma porcentagem aí de 40%. Mas comparando assim, num geral, né, de 2019 a 2021, continua aí com reduções de 23% para o valor, né, e 33% no volume das exportações de milho pelo Brasil. Bom, essa tabela mostra a exportação e importação da soja em 2020, só que vale ressaltar que todos os valores aqui, tanto valores em dólares e o peso, né, em quilograma, eles estão relacionados não só à soja, mas também aos seus derivados, como por exemplo farelo e óleo, que contribuem significativamente para o crescimento desse número. Mas, então, no geral, a soja e seus derivados na exportação em 2020 alcançou um valor de mais de 35 bilhões de dólares, onde o peso, né, exportado foi de mais de 101 bilhões de quilogramas. Já na importação, foi importado aqui no Brasil mais de 1 bilhão de quilogramas, e esse valor corresponde a mais de 438, quase 439 milhões de dólares. Ainda em renda, em relação ao PIB da cadeia da soja, ela apresentou um crescimento de 41,146 milhões de reais em 2000 para 129,810 milhões em 2014. Em 2000, a cadeia da soja ela foi responsável por 1,4% do PIB nacional, e em 2014 passou para 2,6%. Bom, falando então agora sobre a parte de emprego, né, que essas culturas geram, para o milho, né, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o agro é um setor que gerou mais de 19% de empregos no país. E essas projeções e salários dos próximos anos, né, estão chamando a atenção e fazendo com que as pessoas migrem para o setor rural. E sobre o milho, como eu já tinha falado anteriormente, tem uma grande diversidade, né? Desde pequenas áreas a grandes áreas, tem espaço para todos. E como eles movimentam um volume considerável de recursos, gera também bastante emprego. Além disso, nos períodos de safra, super safra, estão sempre contratando trabalhadores, né, para colaborar. E muitas pessoas também têm se interessado aí por cursos técnicos, seja em agropecuária ou em algum outro curso técnico aí da área, para obter capacitação profissional, para conseguir, né, uma oportunidade nesse meio. Em relação à geração de emprego, né, da cadeia da soja, o número total desses empregos gerados em 2000 foi de mais de 2 milhões e 300 mil, e em 2014 foi de mais de 3 milhões e 700 mil. Então, nacionalmente, essa parcela de empregos representa aí, em 2000 representou 3%, e em 2014 representou 3,6%. Então, no geral, é possível observar aí uma crescente na criação de empregos relacionados à cadeia da soja no Brasil. Sobre as projeções da soja, é esperado que a produção em 2027 e 2028 desse grão seja de 155,9 milhões de toneladas, podendo chegar até 184,4 milhões.
Isso é um aumento de 33,2% comparado aí com a produção de 2017 e 2018. Em relação ao consumo, ele deve atingir aí os seus 58, mais de 58 milhões, podendo chegar até 68,5 milhões de toneladas em 2027 e 2028. Em relação à área de cultivar, ela pode chegar a 45,1 milhões de hectares em 2018, e é o cultivo que mais deve crescer aí sua área na próxima década, aumentando 28,4% comparado com a área que foi cultivada em 2017 e 2018. A produtividade também pode ser um grande desafio, né, para os próximos anos, porque, como eu mostrei lá no gráfico do rendimento, ele possui uma certa estagnação, onde a média nacional é por volta de 3 toneladas por hectare. E a projeção é de atingir 3,4 e 3,9 toneladas por hectare. E também em 2027 e 2028, espera-se que as exportações de soja em grão do país seja de 96,5 milhões de toneladas, o que representa um aumento aí de 26,5 milhões de toneladas em relação a 2017 e 2018. Bom, agora então sobre as projeções para o milho, né? É previsto que a produção atinja aí 113,2 milhões de toneladas, mas é importante dizer que tem um limite superior, né, que é de 139,7 milhões de toneladas. Para a área plantada, eles esperam que tenha um acréscimo aí de 6,2%, mas é importante dizer que, por mais que está previsto esse acréscimo, está abaixo aí do crescimento que teve nos últimos 10 anos, que foi de mais de 20%. Além disso, não tem a necessidade de novas áreas, porque a cultura da soja vai acabar liberando a maioria da área que é necessária para a produção aí do milho. E para o consumo, é esperado um aumento de 60,4% para 66,1%. E para as exportações, é esperado também que cresça, né, de 32 para 42,8 milhões de toneladas. Lembrando que tem um limite superior aí de 63,2 milhões de toneladas. E técnicos e especialistas dizem que essas projeções realmente vão chegar mais perto aí do limite superior. Esse é o esperado. Continuando aqui a projeção para o milho, essa tabela aqui, ela é basicamente a mesma coisa da anterior, mas o que eu achei importante colocar aqui é a variação de 2017 e 2018 para 2027 e 2028, que é previsto aí então que se tenha uma variação de 26,9% para a produção, 18,9% para o consumo e 33,9% para a exportação. E aqui eu coloquei uma outra tabela que é sobre Minas Gerais e o TEMAP, né? Aqui o esperado também é que se tenha um aumento ali, né, para exportação e para a importação, tendo uma variação em relação a esse período, né, de 57,04 para exportação e 60,82 para importação. Agora a gente pode ir para a conclusão. A gente pode ver que a agricultura familiar e o agronegócio, eles têm suas diferenças, né, nas suas características, como a gente citou anteriormente, mas cada um tem a sua importância para o país, seja para um abastecimento interno, seja para uma exportação. Então, existe espaço, né, para os dois modelos, basta aí ter uma boa relação de trabalho e de negócios. E sobre as culturas, né, que a gente estudou, apesar das diferenças também, as duas são muito importantes, são muito cultivadas, né? E são necessárias aí para a manutenção da população, para a economia do país. E em conjunto, elas representam grande parte da produção nacional de grãos. E aqui tem as nossas referências. Muito obrigada.